Vocês devem estar notando que o assunto sobre inteligência artificial está por toda parte. Conversas cotidianas, na hora do almoço, alguém comentando na família. Em toda parte tem inteligência artificial e é logicamente que também aconteceria também na música. E muita gente constantemente está ali falando comigo sobre isso. Um amigo me mostra uma música de inteligência artificial, ou às vezes durante a escola chega um aluno falando assim: olha aqui, professor, a música que eu fiz na inteligência artificial, a música que eu fiz, né, na inteligência artificial. Importante pensar que isso vem aumentando, esses casos vêm aumentando, a ponto de que é lógico que isso afetaria o mercado da música e a forma como as pessoas vão trabalhar com música hoje em dia. E há poucas semanas atrás, algumas plataformas têm falado muito sobre esse assunto, sobre a quantidade absurda de músicas geradas por inteligência artificial que estão entrando nas plataformas de streaming de música. O Deezer, por exemplo, há algumas semanas ele lançou a seguinte notícia: faixas geradas por IA agora representam 44% de toda a música nova enviada. Se esse é o número que vai para o Deezer, ele vai ser parecido que também vai ser enviado a todas as outras plataformas. Para quem não sabe, quando você produz uma música e quer enviá-la para o Spotify, para o YouTube Music ou para o Deezer, você vai acessar uma plataforma que vai fazer esse licenciamento e ali nesse processo você pode enviar de uma vez só para um monte de plataformas. E o Deezer vai dizer que isso é 44% de toda a música que é enviada à plataforma. Praticamente metade do que é enviado de música todos os dias para essas plataformas são feitas por inteligência artificial. E eu acho essa uma notícia muito interessante para a gente trazer uma reflexão aqui sobre a forma como essa tecnologia afeta a nossa vida. Não vou entrar em questões sobre gosto, se a música de IA é boa ou não, ainda não. Isso provavelmente vai no futuro com mais pesquisas. Mas agora eu queria falar um pouco sobre como que essa quantidade massiva ela acaba afetando a nossa experiência de interação com essas plataformas, que acaba sendo o tipo mais dominante pelo qual a gente acaba escutando música, né? O próprio Deezer, no informativo, ele já ali demonstra uma preocupação com as fraudes que vêm ocorrendo nesse processo. Tem umas que são as fazendas de bots, no qual você contrata um serviço, né, vamos chamar assim, né, um serviço logicamente ilegal, em que tem um sistema que vai mandar robôs, né, bots, ou seja, acessos programados via computador, um sistema mais ou menos de inteligência artificial também, no qual eles vão lá dar os plays nas músicas, só que não é ninguém ouvindo. Tem até uma reportagem que lançou ano passado que vai dizer como músicas geradas por IA estão impulsionando a ascensão de fazendas de streaming. As fazendas de streaming, então, eles vão ser esse sistema no qual vão ter ali pequenos servidores que vão estar ali produzindo esses pequenos bots que vão estar fazendo esses plays, essas transmissões nos sistemas do Spotify, do YouTube Music, do Deezer. E isso vai gerar um problema porque não são pessoas escutando a música. São o quê? Sistemas que não produzem valor. Não são pessoas que pagam. Não são pessoas que vão ser afetadas pelas propagandas. Ou seja, eles atrapalham ali toda a organização dos algoritmos desses sistemas a ponto de fragilizar todo o sistema de venda de propaganda ou mesmo de distribuição direta de royalties de música. A notícia ela até vai resumir bem. Usando o exército de bots ou formando fazendas inteiras de streaming, os fraudadores inflam artificialmente os números de streaming, desviando bilhões de dólares do limite finito de royalties. O que acontece é que esses sistemas eles vão funcionar como uma forma de meio que burlar, de enganar o próprio sistema das plataformas. Um artista novo ele tem muita dificuldade para aparecer ali naquele catálogo enorme de várias músicas no Spotify da vida. Eu tenho colegas e conheço pessoas que têm trabalhos muito legais com música e eles não conseguem ali espaço dentre a imensa quantidade de música que tem na plataforma, porque é muito difícil você disputar a atenção. A competição é extremamente acirrada. Só que todo esse esquema feito para burlar o sistema das plataformas, para tentar te posicionar acima, não pela própria organicidade das pessoas que escutam, se é que dá para falar em organicidade dentro de um sistema algorítmico, né? Mas dentro disso tudo, o que a gente percebe é que isso vai diminuir ainda mais a distribuição do dinheiro, o que vai diminuir mais ainda a renda que os artistas recebem nessas plataformas. Além disso, também outras fraudes que não são apenas para produzir transmissões, produzir os plays, em que vão criar-se artistas que vão se infiltrar dentro de outros
e meio que tentar roubar as transmissões, os plays dos outros canais. E isso aconteceu também até com o meu canal, e eu nem sou um artista famoso assim. Aqui na tela vocês podem ver que esse Schneider Souza Music sou o meu canal em que eu tenho covers de game music, que podem conferir lá, e o canal que vocês estão vendo é esse quarto aqui na lista. Esses dois aqui no meio, eu não sei o que é, mas são canais de IA. Um dia eu acordei, entrei no meu canal Schneider Souza Music, e estava lá uma música feita por esse outro canal aqui, que não era minha, e era uma música de inteligência artificial. E eu tive que falar com os sistemas do YouTube, do Spotify, para tirar essa música de lá, porque eu não sabia o efeito que isso poderia causar. E até mesmo eu fiquei com medo de ser acusado de fraude e acabar perdendo o canal que eu demorei a construir. E retornando aqui à reportagem, as plataformas de streaming de música distribuem royalties com base na contagem de reproduções, mas ao manipular o sistema, os criminosos podem minar os modelos de negócios em toda a indústria. Isso não é novidade. A fraude no streaming existe desde que as plataformas de streaming existem, né? Não tá ali no total. No entanto, a explosão da tecnologia de IA despejou combustível de foguete sobre esse problema que há muito tempo latente, revolucionando a forma como os golpistas operam e aumentando sua capacidade de escapar da detecção. Em resumo, eles estão dizendo o seguinte, que esses bots agora ali, produzidos com inteligência artificial, eles estão mais arrojados e conseguem burlar o sistema e inflar os números ainda mais do que vinha ocorrendo antes do desenvolvimento da tecnologia de IA como a gente tem hoje. E vindo aqui pro meu esqueminha de fazer roteiro, eu pensei em 3 questões lendo essa reportagem, né? O que isso quer dizer para o mundo da música? Uma outra questão é pensar assim, o que isso representa para quem consome? Estou pensando isso porque eu escuto muita gente falando que as músicas de inteligência artificial, elas vão cada vez ocupar mais espaço na audição das pessoas no dia a dia. Porém, como estava nos dados do Deezer, isso representaria de 1 a 3% dos plays totais da plataforma. Ainda é um número muito baixo, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Se vai haver alguma mudança nesse processo. E o que isso vai acabar afetando o trabalhador da música. Tem um certo pessimismo, assim, generalizado por muitos artistas, principalmente aqueles que trabalham diretamente com plataformas. E eu, como artista que tem alguns álbuns de game music lançados nessas plataformas, acabei conhecendo algumas pessoas que tocam, que fazem álbuns, fiz amizades, colaborações e tudo mais. Eu tenho notado no discurso público que eles falam que há um certo desânimo com esse processo todo. O que quer dizer que isso tudo é que essa quantidade grande de músicas de inteligência artificial, elas podem acabar desestimulando muitos artistas a produzirem. Eu percebo isso no contexto da game music, que é aquele que eu participei mais, no que eu vejo muitos artistas diminuindo a quantidade de covers que eles estão postando. E isso faz sentido porque é muito frustrante quando você dura ali 20 horas fazendo um cover, arranjando, produzindo, mixando, às vezes você faz o vídeo. Depois disso tudo, você coloca sua música ali e a plataforma paraleliza, coloca ali em meio ao seu catálogo, do lado de 20, 30 músicas de inteligência artificial em que as pessoas gastaram ali uns 2 minutos para fazer cada uma. Não estou querendo sugerir o que as pessoas ouvem ou não, só estou falando que a sensação enquanto artista é um pouco complicada, assim, ela é muito ambígua, ela é muito desgostosa desse processo todo. E é até esse um dos motivos, vendo toda essa mudança, que eu comecei agora um novo doutorado, a loucura de fazer um segundo doutorado, para tentar entender um pouco mais como funciona a música de inteligência artificial, o que isso afeta na sociedade, porque parece um tema que ele vai ser constante nos próximos anos. E além disso, como mostra a notícia aqui que eu trouxe para vocês, nem o Deezer, nem as plataformas de streaming de música estão satisfeitas e felizes com esse processo todo, porque isso acaba dificultando todo o processo ali de distribuição de dinheiro deles, ou seja, acaba deixando muito mais frágil a economia ali na hora deles falarem com acionistas, na hora de procurar parcerias. E o Deezer, ano passado, ele também fez uma pesquisa que é interessante. Ele juntou 9.000 pessoas em 8 países e eles chegaram a alguns dados aqui que acho que vale a pena a gente dar uma olhada para pensar essa questão. Primeiro, 97% de 9.000 pessoas
não conseguiram diferenciar entre música totalmente gerada por IA e música feita por humanos, em um teste às cegas com 2 músicas de IA e uma música real. Sinceramente, eu acho que essa primeira questão aqui, muitas pessoas ficam tentando bater nisso. Tem pessoas que brincam com isso em TikTok. Ah, você sabe adivinhar se a música é de IA ou não? Mas eu acho que isso não é muito produtivo por agora, porque em uma experiência de escuta rápida, logicamente você vai ter ali distorções nessa escuta, a ponto de que você vai tentar responder o mais rápido possível, você não vai fazer uma análise verdadeira, e eu nem sei o quanto que essa análise ela é suficiente para a gente entender um pouco bem da realidade. Porque assim, se você me mostrar uma música de heavy metal feita por IA, rapidamente eu consigo identificar. Por quê? Porque eu sou fã de heavy metal, eu tenho uma escuta constante sobre aquilo. Agora, se você me mostrar um jazz, talvez eu me confunda. Se você me mostrar um samba, talvez eu me confunda. Então tem essa questão, essa correlação entre o ouvido especializado sobre um gênero musical específico. Aí sim você vai ter provavelmente uma diminuição nesse número se você fizer esse processo. Então, como é um dado de uma metodologia que não tem muito acesso, vamos deixar ele um pouco de lado e vamos para os outros. Segundo, 80% concordam que 100% de música gerada por IA deve ser claramente rotulada para os ouvintes. Ou seja, identificando ou não, as pessoas gostariam de, na hora de olhar a música delas lá no catálogo, tiver uma tagzinha mostrando, olha, essa música é de IA e essa música não é. Parece que o emissor, a música ser produzida por um humano ou não, é mais importante do que a música em si. Ou seja, parece que as pessoas estão indicando que gostariam de saber se há uma mensagem declarada por uma pessoa real. E se parar pra pensar, isso até lembra muito aqueles sistemas de rotulamento que tem na comida, né? A tabela nutricional, a indicação dos ingredientes, que é uma forma do consumidor saber a origem da onde veio. Parece que tem um certo paralelismo aqui nesses processos. E, aliás, o Spotify, algumas semanas atrás, ele apresentou o sistema de verificado, no qual você vai poder saber se o artista que você está escutando a música, ele é humano ou se ele é um artista criado por inteligência artificial. Isso mostra como as plataformas estão procurando soluções para instrumentalizar, para informar mais os seus usuários ali, para que eles fiquem mais satisfeitos com o processo. Eles começam a reportar dizendo: a música está evoluindo, assim como as formas de descobrir e se conectar com artistas. Na era da IA, é mais importante do que nunca poder confiar na autenticidade da música que você ouve. No Spotify, nosso foco é fornecer mais contexto sobre os artistas e suas músicas para que você possa construir conexões mais significativas com eles. Parece que as plataformas, em suas pesquisas, em sua forma de lidar com o público, eles percebem que a noção de conexão com os artistas e com a música a um nível, assim, vamos dizer, mais emotivo da expressão é importante. É lógico que essa fala aqui não dá pra gente dizer muito sobre ela, mas eu acho que é um indício que a gente pode pensar essa questão que demonstra ao menos uma disposição em colocar a questão da autenticidade em pauta nesse processo. O terceiro dado que o Deezer vai apresentar é o seguinte: 73% dos usuários de streaming de música gostariam de saber se um serviço de streaming de música está recomendando música 100% gerada por IA. Então, aqui ele já está falando sobre o processo de recomendação. Eles gostariam de saber. Portanto, além da rotulação, as pessoas se importam também de saber sobre essa questão do serviço estar ali recomendando a música para aquilo. Não sei se as pessoas se incomodam com o próprio algoritmo e o sistema de recomendação, mas plataformas tipo Deezer e Spotify, eles estão tentando desenvolver sistemas de recomendação gerenciados por IA. Não é que eles vão recomendar músicas por IA, mas é como se fosse uma personalização ainda mais do algoritmo de recomendação. O Deezer, por exemplo, ele desenvolveu o Flow, né? Que ele vai, como diz o próprio Deezer, a tua sequência personalizada e interminável. A promessa deles é que eles vão criar um sistema de recomendação ali totalmente personalizado que vai fazer você ficar ali, ó, ocupando cada vez mais o tempo. Acaba caindo de novo naquela questão do capitalismo de vigilância que a gente tem falado já há alguns vídeos. E
O quarto dado, 52% dos entrevistados acreditam que 100% de músicas geradas por IA não deveriam ser incluídas nas paradas, junto com músicas criadas por humanos nas paradas principais. Paradas aqui na tradução, ele está falando nos eixos, nos sistemas de biblioteca. Ou seja, ele está falando das categorias. Então parece que as pessoas querem que não fique no mesmo quadrado música feita por ser humano e música feita por inteligência artificial. Mas o interessante desse dado é que é 52% dos entrevistados. Demonstra ali que praticamente metade do total gostaria de ter muita clareza sobre o processo para poder decidir se aceita ou não o consumo daquele tipo de música. E é logicamente que se você for seguir toda essa reportagem aqui e outras do Deezer, o Deezer ele não está fazendo isso como uma política contra IA, nem o Spotify, é porque tem essas fazendas de bots, tem esses sistemas que acabam sendo muito fraudulentos e tira a credibilidade dessas empresas. E essa credibilidade acaba incidindo sobre o consumo das pessoas, que vão acabar ficando um pouco indispostas com a plataforma, procurando outras, ou até retornando a outros modos de escuta de música. Então esses dados acabam apontando para algumas questões. Quanto desses 1 a 3% das pessoas que escutam música de inteligência artificial são humanos? Quanto desses 1 a 3% não são produzidos pelas fazendas de streaming, pelos bots? Ou seja, quantas pessoas realmente sustentam a economia das transmissões, dos plays nas plataformas musicais? Desse 1 a 3%, quanto deles sustenta? Outra questão que eu fico pensando é se a música de IA é ruim e ela é boa, por representar tão pouco. Não, talvez não faça sentido nem pensar essa questão agora, porque está envolvendo gosto, e eu acho que precisa de um pouco de tempo mais para a gente ver o que da música feita por inteligência artificial vai permanecer no consumo cotidiano das pessoas. Mas a gente pode ver por essas notícias que eu mostrei que tem uma estratégia de ocupação algorítmica em larga escala. O que isso vai fazer ali nessa ocupação numérica, na movimentação nos algoritmos, em como as músicas vão ser sugeridas, em como isso vai afetar o consumo das pessoas e também ali a distribuição econômica. E eu acho interessante também pensar que todos esses movimentos que eu tô falando, das plataformas digitais, assim como dos fraudadores, não importa a expressão, não importa a vontade, não importa os afetos, né? Só há ali um processo de ocupação de espaço, até porque isso é uma certa permissibilidade do capitalismo, né? No capitalismo que a gente vive, todo mundo tenta ocupar o espaço mais rápido possível para tentar ali tirar o máximo de lucratividade daquilo. E como eu falei, não importando expressão, vontade e afeto nenhum. E uma outra questão que eu fiquei pensando é que grande parte dos usuários responderam que a música deveria ser identificada como IA. Isso mostra uma vontade de transparência no consumo, o que aponta que os próprios sistemas do Deezer são intenções estritamente comerciais em textos que se propõem éticos. Eu tô falando que os textos das reportagens, a forma como eles falam, eles tentam pegar a gente por uma afetividade ética. Eles tentam colocar uma questão de identidade. Olha, nós queremos música de humano para vocês, porque vocês querem. Eles só estão dizendo isso porque os dados estão indicando que as pessoas querem isso, eles querem essa transparência. Então eles vão dizer aquilo para se mostrarem como nossos amigos, né? Mas a questão interessante é pensar a transparência do consumo no mundo de hoje. O como cada vez mais a gente acha que vai resolver os problemas sociais da vida humana apenas pela transparência, pela identificação muito clara do produto que a gente está consumindo. Olha só, gente, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante sim, e isso dá muito mais clareza para a gente se posicionar no mundo. Mas acho curioso como essa questão, às vezes, ela aparece como absoluta sobre o entendimento sobre as relações dos processos pelo qual a música é feita, se é importante para o ser humano ou não, para a gente ou não, a nossa relação afetiva na produção musical, e o quanto isso vai afetar os próprios produtores de música, os próprios artistas. E eu também fiz ali uma separação para pensar sobre os problemas e dificuldades do trabalhador de música nesse contexto, né? A gente tem aqui, por um lado, a gente tem músicas que hoje em dia são plataformizadas.
a música em plataforma acaba sendo um absoluto, acaba sendo um imperativo que fica puxando o artista para ela, porque, como eu falei, no capitalismo você tem que ocupar o espaço ali no catálogo, senão você não consegue quase nada. Como eu falei lá no vídeo do Nevermore, que eu lancei semanas atrás, pro artista, às vezes ele ganha proporcionalmente mais quando ele consegue vender diretamente para um fã, num show, um item ali, um CD, uma camiseta, do que uma pessoa escutando uma vez no Spotify. Só que é o seguinte, o consumo da maioria das pessoas está dentro das plataformas, então meio que, como artista, não tem para onde muito fugir. Então, a gente acaba entrando num catálogo que é abundante, em que vai pagar pouco, e a gente tem que constantemente ali se adaptar à lógica do algoritmo. E vocês podem ver que artistas têm mudado a estratégia por causa do algoritmo. Antes, os artistas eles lançavam álbuns, que era um conjunto de músicas que a gente comprava o CD, né? Tinha 10 músicas, tinha uma história, às vezes tinha começo, meio e fim, ou tinha uma conexão temática entre as músicas. Agora, muitos artistas lançam EPs com poucas músicas, ou às vezes lançam singles, e isso acaba afetando também a duração das músicas, porque acaba não valendo a pena você lançar uma música grande. Então, músicas ali de 15 minutos não vão ser estimuladas nesse processo algoritmo das plataformas, e as bandas vão ter que fazer o quê? Na verdade, elas não têm que fazer, elas vão se adaptar por causa de um incentivo, ao invés de lançar uma música de 15 minutos, a lançar 3 músicas de 5 partes, porque isso melhora a forma como monetiza a escuta de cada vez essa música. E por outro lado, tem aqui o ponto que, e a música por IA? A música por IA agora ela vem como? Uma música que produz muito rápido, é muito rápido para produzir. E eu fiz até uma sacanagem aqui, vem cá. Este aqui é o Suno, uma das principais plataformas de produção de música de IA generativa. E eu fiz uma sacanagemzinha, eu escrevi aqui nele: faz pra mim um pagode com vocal de rock falando sobre a magia da IA de ser rápida. Tá até meio mal escrito, mas eu vou deixar assim de propósito. A música é irônica. Só falei isso e fez essas 2 músicas. Eu não escutei, eu vou escutar agora com vocês aqui, pera aí. Aí, ele não fez um pagode com vocal de rock. Ele misturou os 2 gêneros. Eu perguntei pro relógio, ele riu da minha cara. Eu queria uma resposta. Parece vocal. Veio pronta, veio rápida. Tá ouvindo a letra, né? Chega de fila, meu bem. Chega de pensar demais. Ela faz em um segundo Aqui. que eu enrolava atrás. Parece feitiço, parece favor, mas eu tô vendo, é só computador. Ia, resolve rir de mim. Ia, faz rápido assim. Magia de vitrine, brilho de jardim. Eu peço o mundo inteiro, ela entrega o fim. Então, o pessoal faz música assim. Ele vai lá, digita, e a música sai. Em menos de 1 minuto, ele faz isso. Por que eu tô mostrando isso? Eu tô falando que é sacanagem, porque é o seguinte, vocês viram, eu não fiz nada, né? E as pessoas têm tendência a falar que fazem a música da IA. O que demonstra ali um processo de alienação que pode ser um assunto interessante a gente falar algum dia. Mas o que eu quero mostrar é que é evidente que se fosse eu fazendo essa música, eu ia pôr muito mais expressão em diversos momentos porque eu queria passar uma mensagem. Aqui é simplesmente uma vontade disposta em texto que foi interpretado por uma máquina e ele fez ali uma análise combinatória com estatística e me deu um resultado. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: com essa velocidade toda, no caso, a remuneração relativa, ela se torna mesmo problemática na IA. Porque as pessoas vão produzir em alta escala sem ter que pagar outros músicos para fazer. Ou seja, isso o pessoal vai chamar de baixo custo de oportunidade, no sentido que você vai pagar uma assinatura do Suno, você vai gastar algum tempo ali, ou você vai pagar um estagiário, alguém, para ficar ali produzindo música o dia inteiro ali, fazendo prompt e escolhendo aquelas ali que são minimamente aceitáveis para compor o álbum e vai lançar.
isso é muito mais barato do que chamar músicas, ou isso é muito mais rápido do que você aprender a tocar um instrumento, você criar uma relação ali de conectividade com o som e com a expressão. Isso vai acabar produzindo uma escala de produção que vai jogar muita música de ar nas plataformas, no qual o músico agora ele vai ter que se posicionar, porque pessoas vão deixar de contratá-lo. No fundo, o que pode acontecer? Nesse espaço de disputa na plataforma, com a quantidade absurda de música, de artistas humanos que você disputa, você agora vai disputar espaço com as músicas de inteligência artificial. A precarização com certeza vai aumentar, porque você já é um artista pequeno. Você praticamente vai ser aniquilado nesse processo. Será que talvez a gente tenha chance enquanto artista? Eu tô falando como artista aqui, gente. Será que eu tenho alguma chance de algum dia lançar um álbum dentro desse contexto e todo aquele tempo ali que eu gastei no processo, colocando emoção, expressão, tentando me conectar com pessoas, será que isso vai ser valorizado? Na verdade, talvez ele não vai ser valorizado porque ele nem vai ser escutado nesse processo. As pessoas não vão nem ter a disposição ou vão me ver dentro desse mar de músicas que as plataformas estão se tornando. E aquela brincadeira também com o Uno, vocês vão ver que se vocês fizerem pedidos parecidos, vocês vão ver que tem vocais mais ou menos semelhantes, tem estrutura musical muito parecida, que parece que a gente está entrando num sistema de unificação estética mais ainda do que foi prometido no desenvolvimento da indústria cultural como um todo. Porque tem ali também a possibilidade das IAs estarem agora começando a utilizar os seus próprios materiais para fazer o aprendizado. Ou seja, eles produziram uma quantidade tão grande de material que na hora que vão fazer treinamento, eles vão usar aquele próprio material. Não vai ter a originalidade do trabalho humano como foi feito até então o processo de aprendizagem. Então, pessoal, para a gente caminhar para o final, eu gostaria de sugerir alguns problemas para a gente continuar a análise, né? Para a gente já não ficar firmando certezas. Primeiro que eu quis mostrar foi sobre a questão da escala de produção. É importante a gente pensar que tem uma quantidade enorme de IA chegando e saturando um mercado que já está saturado. Porque, segundo ali os dados ali do Deezer, fiz uma conta aqui rapidinha, dá praticamente 27 milhões de música de inteligência artificial nas plataformas por ano. Sendo que, conforme os investimentos aumentam, e como eu falei, essa noção de custo-oportunidade, que é baratinho, que é acessível, a tendência é aumentar. A cada dia, proporcionalmente esse valor. E isso vai fazer o quê? Com que essas músicas ocupem um espaço no algoritmo. Ou seja, o que eu estou ali lembrando sobre a questão do capitalismo de vigilância, porque o tempo, a atenção, vai se tornando ali um tipo de produto possível ali de intercâmbio entre as empresas. E as pessoas vão disputar por essa atenção, porque é ali onde tem grande parte do lucro, né? O segundo ponto é uma questão importante para mim, que é a questão do trabalho, que a IA ela intensifica a precarização do streaming. Lembre-se, a música de plataforma por streaming, ela já demonstrava uma precarização do trabalho. Tem até um artigo que eu lancei sobre o trabalho neoliberal nas plataformas, no caso da Game Music, que saiu no final do ano passado. Eu posso até deixar para vocês, se alguém quiser, ou fazer um vídeo algum dia sobre. Mas tudo isso vai o quê? Ela vai acelerar a crise das plataformas e vai acabar expondo todo esse problema com o tempo. E uma outra coisa que eu coloquei ali, que é os músicos apaixonados escondem seus problemas. Olha, enquanto classe de trabalhadores da música, a gente tem um problema. O artista, ele quer estar associado a uma habilidade mágica. Então, ele acaba escondendo seus processos de trabalho, ele acaba também sendo muito apaixonado sobre aquilo e não quer expor os problemas que estão acontecendo sobre aquilo. E isso pode acabar irrompendo em disputas não muito objetivas sobre esses problemas, onde as pessoas só vão falar assim: a música de IA é ruim, não é música de verdade. A gente tem o risco de entrar sob processos de disputas morais e éticas que
podem resultar em coisas até positivas para os trabalhadores, mas não necessariamente isso acaba acontecendo. Seria importante a gente pensar como esse processo da música está cada vez mais na plataforma e cada vez mais disputando espaço com a inteligência artificial. O que a gente faz com ele enquanto trabalhadores no futuro? O que a gente faz com a música? Porque vai entrar o terceiro ponto. Fazer música em IA para quê? Por que a gente faz, aliás? Com o que a gente se importa? No caso, automatizar a produção para saturar um sistema que já tem migalhas? É para isso que a gente vai fazer música por inteligência artificial? Como eu falei ali, o capitalismo é um sistema de oportunistas, pois as pessoas ficam procurando a todo momento uma forma de ganhar. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes uma pessoa ela nem está interessada em fazer aquele tipo de música. Como, sei lá, uma pessoa que toca funk, ela pode muito bem encontrar um nicho ali dentro do heavy metal, que é uma música que ele pouco se interessa, fazer um monte de prompt e saturar ainda mais o mercado de heavy metal. Por quê? Porque é um espaço para se ganhar dinheiro. Não interessa a questão da expressão para essa pessoa. Por quê? Porque o sistema capitalista, como falei, ele tende a puxar pra gente a procura de oportunidades do lucro sobre processos humanos. Portanto, ética é um fator frágil quando lidamos com população a nível econômico. Isso é importante lembrar. As necessidades diárias das pessoas, a importância de pagar os boletos, fazem com que elas, quando elas não são vistas, esses movimentos que pessoas falariam que elas estão se corrompendo pelo sistema, enfim, automatizar para substituir serviços, a automação vai diminuir ainda mais a disponibilidade de trabalho musical disponível. Aí leva uma outra questão, que foi aquela brincadeira que eu fiz lá no prompt. As pessoas querem fazer música, é importante que você apareça uma música para consumir, ou é importante o processo em que a gente faz, que a gente compartilha, que a gente se relaciona por meio da música, que a gente cria conexões com os artistas que acabam compondo a nossa identidade, as nossas relações afetivas com o mundo. É lógico que tem um pouco de retórica nas minhas perguntas, mas assim, eu gostaria de, sinceramente, se alguém pensa diferente, ou pensa igual, pensa alguma coisa sobre essas questões, que coloque aí nos comentários, que opine, compartilhe, é uma questão que é muito importante para mim. Eu pretendo falar mais sobre música aqui, música de videogame. Estou preparando um vídeo sobre a história da música do videogame, que foi parte da minha tese de doutorado, e eu estou pensando em fazer num formato pro YouTube aqui, que eu acho muito maneiro. Mas o mais importante, compartilha, deixa um comentário. Muito obrigado por ter vindo até aqui e até mais.